O caso criminal que eu vou contar hoje é sobre o serial killer, o monstro do Morumbi. José Paz Bezerra nasceu no dia 2 de nove de 1945, em Lagoa Nova, na Paraíba. Ele teve uma infância bem conturbada, bem diferente das outras crianças, porque o pai dele tinha hanseníase, então José teve que cuidar do pai dele enquanto ele era pequeno. A mãe dele, então, mediante essa pobreza extrema na qual eles viviam, ela se para poder sustentar a família. Posteriormente, o Bezerra, a sua mãe e a sua irmã se mudaram para a cidade do Rio de Janeiro e eles foram morar em uma favela. Foi lá mesmo nessa favela que a mãe de Bezerra encontrou um novo companheiro para ela e esse homem tolerava dela. Aos 10 anos de idade, Bezerra foge de casa e passa a morar na rua, e ele começa a vender bala lá na estação central do Brasil, e durante a adolescência dele, ele passou a cometer pequenos delitos. Já em sua fase adulta, Bezerra começa a se relacionar com uma moça que se chamava Mariana, e eles passam a ter um relacionamento muito conturbado, porque durante algum período Bezerra saía de casa, ele ficava desaparecido e do nada ele voltava novamente. Porém, em 1969, os dois se mudam para a cidade de São Paulo e foi aí que os seus primeiros crimes acontecem. Em outubro daquele mesmo ano, a polícia encontra um corpo abandonado no bairro do Morumbi em um terreno baldio. O corpo dessa mulher se encontrava semi-nu, com a boca amordaçada com seu próprio sutiã. Ela também estava com os braços e as pernas amarradas e em seu corpo havia sinais de abuso e morte por asfixia. A polícia na época teve muita dificuldade para investigar esse caso, porque a mulher em questão tinha sofrido tanta agressão que o rosto dela estava completamente inchado, o que dificultou a investigação e a identificação do corpo. Eles só conseguiram identificar ela depois de muito tempo através de exames de impressão digital. Conforme o tempo foi passando, mais corpos de mulheres foram encontrados da mesma forma ali no Morumbi. Ao todo, a polícia conseguiu encontrar 7 corpos. Foi aí então que algumas testemunhas oculares e algumas vítimas que conseguiram escapar dele fizeram um retrato falado, e esse retrato falado começou a ser distribuído por toda a cidade. Vale ressaltar também que ele roubava alguns itens das suas vítimas e acabava presenteando a sua mulher com eles. Ela sempre achou aquilo muito estranho, mas ela nunca falava nada, até porque ela não sabia a procedência daqueles itens. Nessa mesma época, o José trabalhava em uma mansão, trabalhava ele e a sua esposa. E foi assim que no dia 8 de 10 de 1970, ele roubou algumas joias dessa mansão e depois ele simplesmente fugiu. Quando a polícia então se encaminha até a casa de Bezerra por conta desse furto que ele tinha feito na mansão, ele já não estava mais lá na casa e ele tinha abandonado a sua mulher. Ela decide falar para a polícia que era ele mesmo que tinha roubado as joias lá na mansão, e ela também disse à polícia que ela já desconfiava que ele era o tal monstro do Morumbi. Só que na época a polícia não conseguiu fazer mais nada porque ele já havia fugido para o Belém do Pará, onde ele executou mais 5 mulheres. E em 1971 ele foi localizado, preso e condenado a 100 anos de prisão. Ele foi solto então em 2001 com 53 anos e desde então ninguém mais sabe o paradeiro dele. A única informação que temos é que ele está solto por aí.